Chegamos ao 10º vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o conteúdo da teoria, né, das 12 camadas da personalidade e as referências bibliográficas que ele coloca tudo junto, mas não tem o menor sentido. Bom, como eu disse, ele mistura tudo, tá? Todas as teorias da personalidade, um pouco mais ainda, e coloca como se fossem evoluções da mesma coisa, tá? Como se ele tivesse visto, como se ele tivesse juntado as peças do quebra-cabeça e visto tudo e montou a teoria final da personalidade do ser humano. Então, começando assim, ele cita o Gaston Berger. Aí eu fui ver, claro, é um senegalense, foi um católico. O livro que ele escreveu chama Tratado Prático da Análise do Caráter. Você acha na internet, né? Você põe tratado, tá aqui a capa, né? Mas você acha. Ele é considerado um livro católico. Quando você lê o livro, tem diversas passagens citando Deus, enfim, um livro para lá de controverso. Só para você entender o tom do livro, eu vou ler aqui um trechinho do livro para vocês. O que a sociedade dá são ideias feitas, comportamentos determinados, isto é, gestos, em suma, a matéria. O que diz respeito ao caráter é a forma. A família ou a escola fazem do jovem um católico ou um comunista. Então, a gente já sabe, né? Nesse livro, o Gaston Berger, vejam só, ele fala das 8 camadas da personalidade, inclusive fala da 9ª camada da personalidade, que é a camada intelectual. Então, as 12 camadas da personalidade nada mais é que uma cópia porca das camadas da personalidade de um tal de Gaston Berger, que foi um escritor senegalense sem menor relevância na história acadêmica, né, dentro da psicologia, e tem um livro para lá de absurdo, tem aí na internet para vocês acharem, não vou colocar aqui porque tem para achar. E o Dr. Marcilli vai lá, né, o Italo Marcilli vai lá e usa isso como se fosse normal na terapia dele, né? Então, vamos analisar as camadas agora da personalidade, tá? Camada 1, caráter, camada integrativa, astrocaracterologia. Bom, todo mundo sabe a origem dele, né? A astrologia. O corpo é a pré-condição para que exista a personalidade. Ele é anterior à personalidade. Já está dado, pronto, no instante do nascimento. Ao passo que a personalidade será a resultante do esforço de existenciação mediante a absorção progressiva dos elementos. Que elementos? Do que você está falando? Existenciação. Você sabe que a gente, quando a gente vai examinar um paciente psiquiátrico, inclusive, né? Quando ele tem delírios de grandeza, tudo, a gente tem neologismos também que a gente avalia. E aqui você está usando um neologismo aqui gigantesco, viu, Olavo de Carvalho? Camada 2, hereditariedade, constituição, temperamento e estrutura pulsional. Gente, vocês viram lá que você tem nas teorias a hereditariedade, você tem o temperamento, e a estrutura pulsional é a motivacional, que é a parte da psicanálise e ativa em psicologia, sabe? Ele misturou na camada 2 e coloca, aí ele coloca o Tsond, teste de Tsond, que a complexidade do teste tem frustrado diversas tentativas de validação empírica, né? E eu vi que ele participou da Fundação Tsond, né? Que não tem, né, uma fundação de fundo de quintal aí desse cara que não tem a menor relevância acadêmica para o mundo da psicologia. Ele fala assim, ó, um recém-nascido só pode nessa camada, na explicação dessa camada ele coloca assim, ó, um recém-nascido só pode sofrer ou do impacto de condições físicas externas adversas ou de tendências mórbidas de sua própria hereditariedade. Não, um recém-nascido pode sofrer caso a mãe não dê atenção ou proteção para o recém-nascido, né? Ele vai vivenciar isso como algo ruim, vai sentir medo, né? Então, é umas coisas sem sentido. Camada 3, cognição e percepção. Aí ele põe camada divisiva, Piaget, Kohler, Gestalt em geral, behaviorismo. Vocês lembram que eu falei da Gestalt terapia, né? Que faz parte da terapia geral do comportamento, né?
E o behaviorismo, que é o cognitivo comportamental, estaria naquela de domínio único, né? São duas teorias totalmente diferentes. E ele coloca na camada 3 que é a cognição e a percepção. E ele coloca Piaget, sabe? Psicologia da linguagem. Na camada 4, história pulsional, de novo, e afetiva, camada divisiva. Freud, Klein, psicanálise em geral. Psicanálise em geral. Aí ele coloca assim, ó. O indivíduo que não passou da camada 4 requer uma psicoterapia, porque as necessidades dessa camada não podem ser atendidas no adulto na situação normal de vida. A demanda da atenção de um sujeito da camada 4 é imensa, sendo preciso montar um ambiente terapêutico específico para isto. Né? Ele fala que... desculpa. Ele fala que a camada 4 é incompatível com uma vida adulta normal. O cara precisa de psicoterapia. Aí no vídeo ele afirma que a maioria dos brasileiros, 80%, não passaram da camada 4. Em resumo, ele afirma que há 80% de brasileiros que precisariam de uma psicoterapia. Sabe, é umas coisas que é inexplicável. Camada 5, ego, autoconsciência e individuação. Camada integrativa, Jung. O Jung vocês viram que está lá nativo em psicologia. Camada 6, aptidão e vocação. Camada integrativa. Eysenck, né? Ungrich, Cyril Burt e Eysenck. Aptidão e vocação com Eysenck, vocês viram. Já falei do Eysenck para vocês. Camada 9, camada intelectual. Pradines Bergson Costa neurística. Né? A camada intelectual, né? Que eu falei para vocês. A natureza leva o homem até certo ponto, cria nele determinados órgãos, não há outros que é o homem mesmo que ele inventa. Camada 10, eu transcendental. Camada divisiva, Kant, Husserl, Caruso, eu transcendental, responsabilidade moral, livre-arbítrio, etc. Aí ele fala aqui, ó, o problema moral de que falamos surge quando, concebendo que existem valores universais em si que lhe cabe realizar, o indivíduo se recusa a fazê-lo. Mas como exigir isso daquele que não tem uma síntese individual formada, de um indivíduo que ainda se desenvolvendo dentro da mentalidade coletiva e que quando erra, erra junto com os outros? A 10ª camada significa o indivíduo que concebe a si mesmo como representante da espécie humana, como ser dotado da autoconsciência e responsável por todos os seus atos. É, em suma, o eu transcendental. Parece que essa evolução das 12 camadas é um desenvolvimento patológico do pensamento de grandeza do Olavo de Carvalho, sabe? Camada 11, camada integrativa. Aí ele fala aqui, Dieter, Weber, não sei o que. Aqui já encontramos o indivíduo perante a história, a civilização, a humanidade. A camada 11, representação individual no conjunto da história. Não importa se as ações são grandes ou pequenas, pois o fundamental aqui é saber exatamente onde o indivíduo está situado. Não apenas enquanto animal racional, mas dentro da história como um todo, dentro do processo de evolução da espécie humana. Quando o indivíduo conquista um papel histórico, sua ação é julgada pela humanidade, alcançando então uma dimensão global. Na camada 11, o sujeito se posiciona como uma peça da história, que num momento específico, com certeza plena, realiza determinadas ações que vão modificar o rumo da coletividade humana. Camada 12, cheguei lá para vocês verem. Camada divisiva, psicologias místicas tradicionais. Paul Dieu, Viktor Franklin, destino final, o indivíduo perante Deus, o sentido e o valor da vida. Bom, aqui talvez eu poderia parar o vídeo aqui, né? As psicologias místicas tratam fundamentalmente no sentido da vida do indivíduo perante sua responsabilidade moral última, algo que está acima do personagem, algo que a humanidade mesma não sabe. É fundamentalmente o indivíduo como homem universal, como Cristo, como pastor e responsável pela humanidade inteira. Existem indivíduos que já nascem na camada 12, tanto que ao passarem pelas que antecedem, elas vão sendo absorvidas rapidamente. Bom, é isso, né? Isso está no papel do Instituto dele de Filosofia, né? Somando agora o que eu já apresentei para vocês e colocando isso aqui agora para vocês, dá para perceber para onde a gente está indo, né? No vídeo 11 eu vou especificar agora o vídeo do Olavo de Carvalho, tá? É sobre o livro, sobre o vídeo disponível aqui no YouTube. Eu vou falar os minutos, tudo para a gente ver quão absurdo é isso, tá? Sucesso para todo mundo!